Bom dia! O MT Sesc TV está começando e o programa de hoje tem muita informação sobre saúde e uma receita deliciosa. E para começar, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que faz um periodontista? No Informando de Saúde de hoje tem um super bate-papo entre dentistas para te orientar sobre essa especialidade. Confira! Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc e hoje nós vamos falar no programa Informando Saúde um pouquinho mais sobre gengivite e sobre a especialidade que trata esse assunto. Hoje nós temos como convidada a doutora Gisele, que é periodontista do Sesc. Olá, tudo bom? Tudo bem, doutora? Joia. Vamos falar um pouquinho mais sobre gengivite, doutora? Na verdade, explica pra gente, o que é um periodontista? Um periodontista é um especialista na área de odontologia que trabalha com a estrutura em volta do dente, né? Então a gente tem o dente e as estruturas em torno dele, que é a gengiva e a estrutura óssea. Então a gente cuida dessa área. Bacana. Doutora, existe um problema que muitos conhecem e outros também desconhecem, que é a famosa gengivite. O que é gengivite? A gengivite é uma inflamação dessas estruturas no entorno do dente, né? Ocasionada por alguns fatores. Essa inflamação, ela causa sangramento gengival, às vezes mau hálito, e tem alguns fatores relacionados a isso. Doutora, todo sangramento gengival tem a ver com gengivite? Praticamente todos, né? Existem alguns fatores externos que também influenciam nisso, algumas questões relacionadas à saúde de modo geral, mas a grande maioria está relacionado à gengivite. Doutora, quando a gente não trata a gengivite, quais as consequências a curto e a longo prazo? O que acontece ali com o paciente? O que a gente pode observar? Certo, vamos lá. A origem da gengivite, ou da doença periodontal, ela vem do acúmulo de restos alimentares em volta da estrutura dental, né? Então aquele alimento fica ali em torno do dente e da gengiva, causa uma inflamação, e se esse alimento não for removido através da higienização, ele vai causar a curto prazo o sangramento gengival e a longo prazo a complicação dessa doença gengival, que seria a periodontite. Doutora, quais as orientações básicas que pode passar para os pacientes para manter a gengiva saudável? Ok. Gengiva saudável, a gente depende de uma boa higiene. Então, uso constante e diário de escova, fio dental e visitas regulares ao cirurgião dentista, clínico geral ou especialista que pode melhor orientar sobre cada caso. Doutora, a gente escuta muito gestantes falando que culturalmente é normal na gestação perder dente, é normal sangrar, é normal ficar com o dente amolecido. O que é normal, na verdade, o que é anormal? O que está sendo certo e o que está sendo errado? Certo. Existem sim alguns fatores hormonais que causam alterações na vida da gestante de modo geral. Na saúde bucal não seria diferente, né? Mas o principal hábito que influencia muito na saúde bucal é o hábito de se alimentar com muita frequência e não ter uma boa higiene, porque a gestante também sente bastante sono, né? Então se alimenta muito, higieniza pouco e isso vão surgindo alguns problemas, dentre eles a gengivite. Também doenças que acometem outras estruturas da boca. Então esse é o fator principal. Manter uma boa higiene. Esse é o cuidado então, manter o cuidado. Essencial. Sim, elas têm o aumento da progesterona, né, durante essa fase, que favorece, mas não por favorecer que tem que achar que isso é normal. Que é normal. Tem que procurar então um profissional clínico geral ou um periodontista para ver isso, Exatamente. Né? A grávida pode então ir nesse período tranquilamente no especialista, sem medos, que a cultura muito coloca medo, né? Sim, pode e deve, o cuidado essencial, né? A boca não está separada do resto do organismo, então ela faz parte sim de uma boa condição de saúde para a mãe e para o bebê que está chegando, né? Uma das curiosidades que já está comprovado cientificamente é que a doença periodontal, a gengivite, é um dos fatores que pode influenciar em parto prematuro, por exemplo. Então, pensando na saúde do bebê, é essencial manter essa saúde bucal. Legal. Doutora, e assim, tem alguma frequência de uso de fio dental? Tem que usar enxaguante bucal?
quantas vezes ao dia, ou vai depender de cada paciente, como ele foi avaliado, o nível de doença gengival que ele já tem ou não? Legal. Existe um fator mínimo, uma regra geral que a gente aplica, mas cada caso é um caso. É importante fazer uma avaliação para receber orientação. Mas o mínimo necessário para qualquer pessoa, escovação e fio dental 3 vezes ao dia. O enxaguatório bucal é um complemento essencial, mas ele não funciona sozinho. Então a gente precisa da remoção mecânica. O fio dental e a escova é o fator essencial da boa higiene, né? Cremes dentais e enxaguatórios são complementos importantes, mas se a gente não tem ele disponível naquele momento, o importante é a escovação e o fio. Doutora, muito obrigada pela participação e até breve, até o próximo Informando Saúde. E já que o assunto é saúde, precisamos lembrar da importância da vacinação, não é mesmo? A enfermeira Pamela Vedana preparou algumas orientações e vai te lembrar da importância de manter o calendário vacinal em dia. Enfermeira do SESC Mato Grosso, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a vacinação e a sua importância. O Brasil possui um calendário de vacinação mais completo do mundo. Ele é gratuito e é um direito de todos nós. Vacinar é uma ação de prevenção e promoção à saúde coletiva, e a sua indicação deve ser respeitada, pois é a forma mais segura de prevenir contra as doenças graves. Como a vacinação ajuda o nosso sistema imunológico? Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por um antígeno, uma substância estranha no organismo, o sistema imunológico produz um anticorpo para combater aquele invasor. A produção não é feita em velocidade suficiente para prevenir que a doença exista, já que o sistema imunológico não conhece aquele invasor. Por isso, a pessoa fica doente. Se aquele organismo invadir o corpo novamente, o sistema imunológico vai produzir anticorpos em uma velocidade suficiente para evitar que a pessoa fique doente uma segunda vez. Essa proteção é chamada de imunidade. A vacina gera imunidade com os mesmos antígenos que causam a doença, mais enfraquecidos ou mortos. A vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos que nos levam à imunidade. O Calendário Nacional de Vacinação contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para mais de 20 doenças, cuja proteção inicia desde recém-nascido e podendo se estender por toda a sua vida. As vacinas são seguras? Eventuais reações como febre e dor local podem ocorrer após a aplicação de uma vacina, mas os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos das reações temporárias. É importante saber que toda vacina licenciada para o uso passou por diversos testes e fases, desde a avaliação até os processos iniciais de desenvolvimento, até a produção e a fase final, que é a aplicação, garantindo assim total segurança para nós. Existem vacinas que a gente tem que tomar de tempo em tempo? Sim, como a de difteria e a de tétano. A cada 10 anos elas precisam ser renovadas, então a gente precisa sempre dar uma olhadinha no nosso cartão de vacina e ver se está tudo ok, tá bom? Uma dúvida muito frequente também que existe, e que foi um estudo que foi até tido como um estudo super errado, tiraram de várias revistas científicas no ano de 1993, foi que a vacina poderia causar autismo nas crianças. Isso é um mito. Inúmeros estudos de altíssima qualidade já comprovam que essa história é uma mentira e que não é válida hoje em dia e que nunca causou também, não tem nada que associe o autismo às dosagens que a gente toma de vacina, tá? Mais uma vez, a gente tem que reforçar a importância da vacinação, ressaltando principalmente no atual contexto que a gente está vivendo, a importância da vacinação da influenza, que é uma vacinação de campanha e que hoje, com a Covid-19, a gente precisa, os grupos prioritários estarem tomando corretamente essa dose da vacina.
Caso você seja o grupo prioritário da campanha para a influenza, procure um posto de saúde mais próximo à sua residência e vacine-se. É muito importante, pode salvar a sua vida. Muito obrigada, gente. Sigam as redes sociais do Sesc Mato Grosso, curtam, compartilhem. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A equipe de saúde está totalmente disposta a ajudar vocês. E também, se vocês quiserem alguns temas diferentes para a gente gravar, pode deixar também. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Agora que você já recebeu dicas valiosas de como cuidar da sua saúde, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí! Estamos de volta e no segundo bloco do programa de hoje, o Sesc Mato Grosso te leva para conhecer uma cozinha diferente e um pouco distante. Localizado no Pantanal Mato Grossense, o restaurante Colhereiro prepara alimentos inspirados na culinária pantaneira. Confira! Meu nome é Felipe Fogaça, sou um dos chefes de cozinha aqui do Hotel Sesc Porto Cercado. A gente está agora no restaurante Colhereiro. Nesse restaurante, a nossa tipologia de serviço é do tipo buffet e aqui a gente tem todo um cuidado com a nossa gastronomia e isso parte também do princípio do uso dos ingredientes. E claro, não só evitar desperdícios, mas também como valorizar bastante a gastronomia local, né? A partir dos produtos que se usa muito aqui no Pantanal e no Mato Grosso. Seriam eles a mandioca, a carne seca, os peixes aqui da região, o baru. Então a gente dá muito valor em utilizar esses produtos nos nossos pratos também diariamente, para que o nosso hóspede ele possa não só vivenciar uma experiência quando ele vem para cá, mas também literalmente provar dessa experiência. Então isso é muito importante para nós aqui da cozinha que trabalhamos aqui no hotel. O Sesc Pantanal ele tem como um dos principais propósitos comprar e fomentar esse uso local de ingredientes, né? Não só a gente valorizar a gastronomia local, mas também o pequeno produtor. E isso faz toda uma diferença. O bauru que a gente usa aqui no restaurante é de um produtor que mora no entorno da cidade de Poconé, onde o Sesc Pantanal auxiliou ele também a desenvolver todo esse projeto de como ele deveria tratar a castanha, né, para ter uma renda própria e, claro, a gente também consome dele esse produto e deixa ao alcance do hóspede. Tudo isso é fundamental para que o hóspede ele vivencie essa nossa cultura, experimente ela e torne o nosso hotel, a experiência aqui no nosso hotel única, né, do ponto de vista gastronômico e também turista. Bom, aqui no nosso hotel a gente também acha interessante não somente manter a gastronomia local, mas também fazer um alcance muito maior, porque a gastronomia tem uma abrangência, como a gente sabe, né, mundial. Os pratos daqui acabam que sofrem essa, vamos dizer, globalização gastronômica e muitas vezes são alterados, mas utilizando-se do que é local. Por exemplo, a gente conhece o ceviche, sabe que é tradicional peruano, mas a gente também, além de fazer o ceviche com um peixe daqui, com o pintado, a gente também faz o ceviche com banana da terra, ou seja, agregando um outro ingrediente, agregando uma outra técnica e utilizando-se de vários conhecimentos das pessoas daqui e o nosso também para deixar isso ainda mais rico e proporcionar pratos diferenciados para o hóspede, mas com uma raiz bem local. Parte dos ingredientes que a gente utiliza também aqui nas nossas preparações também vem aqui do hotel. E isso é muito interessante porque a gente tem uma horta que cultiva diversos tipos de folhas, temperos, como cheiro verde, tomilho selvagem também, que é muito interessante, diversos tipos de hortaliças também. E tudo isso faz parte também para compor o nosso buffet. E não só compõe o buffet, também como compõe a experiência do hóspede. Ele pode visitar nossa horta, entender de onde que vem os produtos, como levar os filhos lá. E isso é muito legal, assim, para a gente utilizar o que é da região, o que é local, o que é produzido pelo hotel também. Agora que você já conhece o chefe Felipe Fogaça e sabe um pouco de como funciona o restaurante Colhereiro, que tal aprender uma receita diferente para surpreender a família no almoço do final de semana? Fique agora com os sabores do Sesc.
Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai desenvolver algumas receitas aqui para vocês conferirem. A gente vai fazer duas, uma receita salgada e uma doce. A salgada a gente vai fazer um sashimi de pintado, servido com uma salada, e a doce a gente vai servir um crepe feito com farinha de arroz e um doce típico furundu, que é um doce aqui da região. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Para nossa receita de sashimi, a gente vai utilizar um filé de pintado e alguns outros ingredientes aqui para fazer o acompanhamento. Vai ser uma salada de rúcula e esses outros aqui a gente vai utilizar para fazer o tempero. Sal, cebolinha, pimenta de cheiro, maracujá, a fruta mesmo, pimenta do reino preta, azeite, um pouco de coentro e uma goiaba. Então primeiro eu vou começar trabalhando o filé. Esse aqui é um filé de pintado, eu estou com ele bem fresco aqui. Eu vou começar, antes de cortar ele, dar uma limpada, que é tirar toda essa parte aqui de trás, que é um pouquinho mais gordurosa. Então, vamos lá, vou começar. Essa parte aqui não é interessante servir, ainda mais por o peixe estar meio cru. Como vocês podem ver aqui na minha faca, ela está ficando com a gordura do peixe, que é mais concentrada nessa parte aqui. Então por isso que é legal tirar, senão ela fica um pouquinho indigesto na boca, não fica muito legal consumir. Então por isso que eu estou tirando ela. Aí, ó, vamos lá, vamos deixar o mais limpo possível. Aí, ó, tá ótimo. Agora eu tiro essas pequenas rebarbas aqui da lateral também. Essa outra aqui também tá bem bonita, eu não vou nem mexer. Agora, com o nosso filé de pintado já limpo, eu vou começar a fazer os cortes nele para a gente montar o prato. Como vocês podem ver, essa aqui é a parte mais da cauda, essa aqui é a parte mais perto da cabeça, né? A parte que a gente vai utilizar é essa parte central aqui, mais essa, porque ela é um pouco mais alta, ela fica mais bonita, mais vistosa. Vou utilizar essa parte aqui também, não tem problema nenhum, só que ao invés de fazer cortes reto no peixe assim, fazer com a faca um pouco mais na diagonal, que aí a gente consegue ter um corte um pouco maior, ficar um aproveitamento um pouco mais bonito. Vou até demonstrar aqui para vocês. Se a gente fizer cortes assim, ó, o peixe acaba que fica muito pequeno, ó, ele não fica muito bonito. Então a gente faz dessa maneira aqui, ó. Ó a diferença, a gente já começa a ter um pedaço muito maior, ó, fica muito mais interessante assim. Pintado, a carne dele é uma carne bem delicada, então é normal ele ficar, parece soltando algum pedacinho assim. Ainda mais que a gente está trabalhando ele com corte bem fino, então ele acaba, parece querendo se desfazer um pouco, mas mesmo assim, ó, vocês podem ver, ele fica bem interessante, ó, fica bem bonito, ó, fica bem liso. A faca também tem que estar muito afiada para fazer esse prato. Bom pessoal, então eu já dei uma organizada aqui na preparação, a gente já fez os cortes de peixe, já dispus eles aqui no prato para ficar mais organizado, né, para a gente fazer um empratado para degustar depois. Então agora vocês vão ver que os próximos passos aí são bem simples, praticamente pegando os ingredientes secundários, que são esses aqui que vocês viram, e trabalhando eles, e a gente compondo o prato aí para fazer a finalização, tá bom? Eu vou começar pegando o coentro aqui, vou dar uma repicada nele para ele ficar com uma textura mais delicada, menor. Aí tá legal assim, já tá bem picado.
Pronto, agora eu vou picar um pouco da pimenta do reino. Pimenta do reino, ou vocês podem picar na faca, ou pode batê-la no liquidificador com sal, ou se quiser colocar, até como a gente já conhece, mais tradicionalmente no próprio moedor, que fica mais fácil, né? Como vocês acharem melhor. Eu quero picar na faca aqui para mostrar que não tem muito segredo caso a gente não tenha moedor em casa. Então pode fazer ela na faca, que não tem dificuldade nenhuma, ou comprar ela moída mesmo. Mas quanto menos processado tiver o ingrediente, melhor, porque daí a gente trabalha ele tem mais potência de sabor, fica mais interessante, a gente tem uma outra textura aqui que pode trabalhar, fica bem legal assim. Aí, ó, tá pronto. Bom, agora para começar a compor o prato, eu gosto sempre, quando a gente vai trabalhar com peixe cru, colocar primeiro os líquidos e depois ir colocando os secos. Vamos dizer, os líquidos aqui que a gente tem é o nosso maracujá e o nosso azeite. Por quê? Se eu colocar pimenta, colocar sal, colocar algum outro ingrediente, quando eu for colocar esses aqui, às vezes eu posso estar correndo o risco dele me escapar ali, não ficar em cima do peixe ou na posição que eu mais gostaria. Então vou começar colocando o azeite aqui. A quantidade, eu diria que não tem uma quantidade exata de ingredientes que se coloque. Por exemplo, tem gente que gosta de mais pimenta, gosta de menos pimenta, enfim. Então aí acaba que fica mais a gosto de cada um. Vou colocar o maracujá agora para trazer um pouco de acidez no prato e sabor, obviamente. Fica muito interessante também. Aí, além de ter largado aqui em cima onde está mais concentrado o peixe, eu acho legal sempre pegar e dar uma encostada assim nos filés, ó, porque aí saboriza bem, fica bem legal. Bom, agora que eu coloquei o maracujá, vou passar por colocar um pouquinho de sal. Aí, é bem pouco mesmo. A gente quer preservar muito, é o sabor mais do peixe, é o natural. Um pouquinho da pimenta do reino que a gente picou. Mais um pouco. Coentro. Também não vou colocar muito, não. Um pedacinho. Alguns pedacinhos pequenos em cada filé só é suficiente também. Cebolinha. Agora eu vou trabalhar a pimenta de cheiro. Todas as pimentas, elas são compostas por essas sementes no meio dela. Se vocês não quiserem potência da pimenta, tirem essas sementes aqui. Toda a potência, essa carga ardida da pimenta está na semente. Então, tirem. A pimenta de cheiro não tem essa ardência tão forte, mas eu tiro mesmo por conta de acabamento. Fazer um corte bem fino nela aqui também. Nossa, o perfume dessa pimenta aqui é muito bom. Também mesma coisa, colocar só um pouquinho em cima de cada filé. O importante quando vocês estão construindo um sabor é não exagerar em nada. Todos os ingredientes eles têm que participar do ingrediente principal, que no caso aqui é o peixe, né? Eles não podem se tornar principal também. Eles têm que ser sempre coadjuvantes. A rúcula já tem ela aqui previamente higienizada. Vou dar um corte grosseiro nela aqui, nada demais. Gosto de aproveitar os talos também. Tem gente que não gosta de aproveitar esses talos mais no final, mas eu acho bem legal porque eles trazem uma crocância a mais do prato. Então aí eu dou uma misturada assim, ó. Acaba que quem não gosta acaba que nem percebe. E ó, ele acaba ficando bem disfarçado, dá para aproveitar ela no total. Vou colocar aqui. Também não quero colocar muita rúcula, né? Porque a rúcula, por mais que ela esteja um pouco mais alta que o peixe, ela não é o ingrediente principal. Então, ela em pouca quantidade assim também está bem interessante. Agora, vamos colocar a goiaba. Ela vai trazer uma doçura
bem legal para o prato, fica bem interessante servir alguma fruta com algum peixe. Vou dar uma descascada na goiaba aqui. Aí tá bom, não vou descascar tudo porque a gente quer só um pedaço. A goiaba também é a mesma coisa. Essas sementinhas aqui tem pessoas que não gostam de comer, acham muito dura, não gostam de mastigar. Eu gosto de deixar para aproveitar todo o ingrediente. Mas aqui, como eu não estou cozinhando para mim somente, né? Então eu vou tirar ela. Aí é só pegar uma colher e raspando aqui, tentando tirar o mínimo possível da polpa, tirar só a semente, para a gente não desperdiçar o ingrediente. Temos aqui a nossa goiaba, aí agora vou cortar ela, vou fazer uma pétala dela, não vou cortar pequena não. Para dar um acabamento mais bonito, vou cortar até mais uma vez no meio aqui esse pedaço. Ó. Aí, ó, 2 pedaços de goiaba tá suficiente, a gente também não quer muito. Aqui os mesmos ingredientes que a gente utilizou para temperar o peixe, também eu tempero a salada. No caso, vou pegar um pouco do azeite aqui, vou ter o cuidado de jogar só em cima das folhas, não quero jogar na fruta. Um pouquinho de sal também, só na hora de servir, para que a folha não murche. Como o peixe também já tem o maracujá, eu não vou colocar o maracujá aqui, vou deixar ela com tempero mais básico assim. Bom, pessoal, então esse aqui foi o nosso sashimi de pintado. Bom apetite! O programa de hoje chegou ao fim, mas a nossa programação continua nas nossas redes sociais. E hoje à noite você tem um compromisso marcado com o Sesc Mato Grosso aqui na TBO, no programa Arsenal e Comércio. Tchau!